E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu, e de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. E sucedeu o quê? Chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos para que viessem. Eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu que tomaste os prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe diante pão e água para que come e bebam e se vão para o seu senhor. Apresentou-se um grande banquete, comeram e beberam e despediu e foram para o seu senhor e não entraram mais tropas de sírios na terra de Aleluia. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de ti. Fala conosco nesta hora, nos enche do seu Espírito Santo, que o teu senhorio esteja neste ambiente e que o Senhor possa falar conosco com total liberdade. Nos ensina, Senhor, nos ensina a tua palavra, nos cobre com o teu sangue, nos reveste do seu Espírito, que todo valente seja amarrado no abismo e que toda a manipulação, tudo aquilo que não é do Senhor, que venha para trazer distrações, atrapalhação, caia por terra no nome de Jesus. Que de mim flua apenas aquilo que aprover o teu Espírito e nada mais. E a ti damos honra, glória e louvor. Aleluia e glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos em guerra. Amém? Só que é uma guerra invisível. E se é uma guerra invisível, até quem Deus dá visão espiritual, não vê todo o tempo. É ou não é? Quem tem dom de visão, você muito mais vê aquilo que é físico do que aquilo que é espiritual, muito mais tempo. Tô certo? Você enxerga mais uma cadeira, um chão, um teto, você enxerga coisas físicas. E quando Deus dá a visão em determinados momentos. Por quê? Porque nós ainda estamos na terra. Porque ainda estamos presos a um corpo pecaminoso, um corpo velho, um corpo com fragmentos da natureza caída. Amém? Então, nós precisamos usar de armas espirituais para vencer uma guerra que é invisível. E muitas vezes nós não vamos enxergar, mas vamos sentir. E o fato de nós não enxergarmos não significa que devemos ignorar. Por quê? Porque a guerra é espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, uma guerra invisível. Mas não significa que o inimigo não é real. O fato de você não entender, de você muitas vezes não enxergar, não significa que o inimigo não existe. Você sabe qual é a presa mais fácil para um predador? Sabe ou não? A presa mais fácil para um predador é aquela que nem sabe que ele está ali. A presa mais fácil para um predador é aquela que nem sabe que ele está ali ao redor, ou às vezes até perto dele.
Está entendendo? Às vezes o inimigo está bem perto da gente. Infelizmente, muitos têm ignorado que existe uma guerra espiritual. Tem um filme chamado Vendedor de Armas, assista. Ele é muito bom. O Vendedor de Armas. E, em suma, ele vende arma para um canto e vende arma para o outro inimigo. Os dois inimigos se degladiam e ele fica de boa. Entendeu? Numa casa, o vendedor de arma está lá. Ou melhor dizendo, ele pode aparecer ou não. Tudo depende do seu posicionamento. Porque dependendo do seu posicionamento, ele vai entrar. E ele vai encontrar brecha, ele vai encontrar espaço. E muitas vezes às vezes de longe, ele não precisa nem entrar na casa, mas ele lança uma arma para cá, ele lança uma arma para lá, e aí fica um casal se degladiando, brigando um com o outro, ou uma pessoa da família, se um se isola, o outro se isola, e aí a guerra está armada, e o único que está ganhando é Satanás. Por quê? Porque a guerra é invisível. E a gente luta prefere lutar com aqueles que a gente está vendo, ao invés de dobrar os joelhos e clamar a Deus, que está o Deus que nós não vemos, o Deus que muitas vezes nós não enxergamos, mas nós oramos, e aquilo que nós fazemos de joelhos quebrantados, o Senhor, no reino invisível, naquilo que nós não enxergamos, dá cabo do inimigo que nós não enxergamos, mas o fato de nós não enxergarmos não significa que ele não é real, mas ainda que nós não o vejamos, ele é real. Nós clamamos e o Deus que nos dá vitória, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, nos dá vitória em nome de Jesus. No reino material e no reino imaterial. A presa mais fácil é aquela que você já viu vídeo de animal, mas às vezes o animal se camufla tão... Eu acho maravilhoso a natureza de ter uns animais que eles se camuflam de uma forma... Ele está bem ali, pertinho, mas ele se camufla de uma forma que ele se faz parecido com o todo. Tem cobras peçonhentas, por exemplo, que elas se camuflam de um jeito que parece que ela faz parte do todo, mas ela está ali escondida. Quando a presa passa... Já viu uma tartaruga? Tem uma tartaruga de boca que ela fica com a boca aberta, assim, ó. E ela fica mexendo a língua, e ela fica se camufla de tal forma que parece que aquela língua é uma minhoca ou qualquer bicho. Aí o peixe vai lá achando que ela bocanha ele. É assim que o inimigo faz com muita gente. Fica lá, lança suas setas, os seus propósitos, e a pessoa vai igual besta. E aí quando vê, o inimigo já bocanhou. Já lançou a seta, já brigou no coração, já foi vencido, já lançou numa cama de depressão, já foi vencido, já criou fortalezas na sua mente, e aonde a palavra não pode mais gerar o fruto. Mas nesta noite, o Senhor te chama para esta guerra. Não porque você tem capacidade, mas porque Ele, do céu, derramou a capacidade sobre você. Irmão, um dia inteiro você reclamando, você tomando pedrada aqui, tomando seta dali, e falando um monte de abobrinha, e chorando, não resolve. Mas você com o joelho dobrado, pode até parecer que você não está resolvendo nada, mas você dobra os seus joelhos e Ele do seu alto céu dá a vitória. O salmista vai dizer: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele do seu alto templo ouviu a minha voz. E quando o salmista está declarando esta palavra,
negócio não estava bom, não. Foi o próprio Davi. Laços de morte me cercaram e torrentes do inferno me cercaram. Você acha que isso é um cenário de que está tudo bem? Quando alguém fala uma coisa dessa? Você acha que está tudo bem? Uma pessoa que está lá na praia, com óculos de sol, tomando água de coco, vai dizer umas palavras dessas. Vai. E aí ele diz, laços de morte me cercaram. Ou seja, o negócio estava feio. Mas eu clamei ao Senhor a minha angústia, e ele do seu alto templo ouviu a minha voz. Isso significa que a guerra e que o inimigo estava no cangote dele, estava perto dele. Mas a guerra e a vitória dele não foi com espada, não foi com escudo, não foi com lança, mas foi em clamar ao Deus dos céus, e o Deus dos céus ouviu a voz. Então, a guerra é invisível. Mas você tem armas espirituais para guerrear. Irmão, o texto que nós lemos de 2 Reis foi o texto deixa bem claro, um grande exército atrás de um único homem. Foi um grande exército atrás de um único homem. O que você acha que isso significa? Significa que Eliseu apresentava uma grande ameaça, não só no reino físico, mas no reino espiritual também. E aí eu quero te dizer e te responder o porquê de tantas lutas e de tantas situações se levantarem na tua vida, que você sendo um só, se levanta, parece que uma tempestade que quer te cercar, que quer te derrubar. Eu sei o porquê, porque você é posicionado, o inimigo quer te derrubar. Você quando se levanta, quando você está posicionado no lugar que Deus te chamou para estar, o inimigo vai aparecer muitos para querer te derrubar. E Eliseu sendo um só, apareceu um grande exército. Um grande exército. E aí interessante, porque Deus, o texto vai dizer antes que ele achou que até tinha um cagueta no meio deles, o rei da Síria. E tem alguém dedurando, porque aonde eu vou lá, arma emboscada, e quando chego lá, o rei de Israel não está lá. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus que revela. Você serve a um Deus que revela até mesmo os planos do inimigo. Porque aquilo que alguém dizer no oculto, pode dizer no oculto para você, mas para Deus não tem nada oculto. Alguém pode armar uma cilada lá no teu trabalho, mas pode até armar cilada no escondido, no miudinho ali, mas pode ser escondido quanto for para você. Para Deus não está escondido. Pode armar cilada, pode falar mal no cantinho, pode até conversar por escrito no WhatsApp, Deus revela. Deus é um Deus que revela, irmão. Deus é um Deus que revela. Deus é um Deus que fala. Deus, e não é só para Eliseu, não. Deus fala com você também. Deus revela as coisas para mim. Se você estiver posicionado, pode ter certeza que você não vai ser pego de surpresa. Porque você serve a um Deus que revela os planos do inimigo. Deus é um Deus que frustra os planos do inimigo. Porque antes de o inimigo armar ciladas, criar armadilhas, Deus já havia criado um livramento muito antes.
Então, tome muito cuidado para você não andar desatento e depois colocar a culpa em Deus, sendo que Deus é um Deus que revela. A gente é que muitas vezes não está com os ouvidos atentos. A gente que muitas vezes endurece o coração e fica cego e surdo. Não vê o que Deus mostra e nem ouve o que Deus fala. Você está entendendo? Então Deus é um Deus que revela, irmão. Sempre as coisas estarão às claras para aqueles que buscam a Deus. O texto vai dizer que ele está super tranquilo. Quem anda com Deus sempre estará numa outra vibe. Enquanto muitos estão se descabelando, se desesperando, aquele que anda com Deus estará numa outra estação. Você já viu gente que, em frio desse, por exemplo, você já viu uns doidos que tá de shorts, de bermuda e camiseta? Fala, essa pessoa tá passando bem, não. Às vezes, para ela não é nada não, é porque para ela não tá tão frio assim. Então, às vezes você está numa outra estação e as pessoas não entendem a maneira que você anda. As pessoas não entendem as doidices e as coisas que nós fazemos, porque você anda por aqui, nós andamos por fé, não é bem? E se nós andamos por fé, aquele que tem fé enxerga coisas que outros não enxergam. Aquele que anda por fé, ele vai entender coisas que outros não entendem. Então, joga a rede do outro lado, mas eu pesquei a noite toda. Joga a rede do outro lado. Tá bom, tá mandando, vou jogar. E vai colher. Então, irmão, é por fé, mas não é fé doida não, é fé direcionada pelo Espírito. É fé daquilo que Deus... Não é fé que você enxerga umas doidices, que não é Deus que está te mostrando. A fé, entenda bem o que é fé. Fé é o dom de Deus para eu e você enxergarmos aquilo que já está manifesto no mundo espiritual. Aquilo que já está manifesto espiritualmente. Fé não é um atributo, um dom, que eu enxergo uma coisa que nem Deus está me mostrando. Está entendendo a diferença? Entendeu a diferença? Fé, só ele está vendo, Deus não está mostrando absolutamente nada. Estou falando isso porque muita gente já me falou e já ouvi da boca de muita gente dizer, não, mas Deus me mostrou e eu vou não sei o quê. Já ouvi o caso, por exemplo, da mulher falar assim, não, ele é meu marido, mas aí a Gisele falou assim, eu namoro com ele, não sei o quê, mas o que Deus te falou? Que ele vai ser meu marido. E no final das contas a pessoa não casou nada. É igual a pessoa mostrar, aquele é meu marido, mas o cara já é casado. E Deus é esse que te mostra uma coisa que não existe, não é? Tá entendendo? Fé não é eu ver e enxergar aquilo que não existe, aquilo que não... Não, fé é o dom de Deus para eu enxergar aquilo que o Espírito de Deus está mostrando. Aquilo que já é manifesto no mundo espiritual. Amém? E numa guerra, Deus é um Deus que revela os seus planos. E revela os planos do inimigo também. E eu preciso ter fé e olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus quer me mostrar. Às vezes tem planos e setas malignas, tramas
armas malignas do diabo e que muitas vezes vêm até nós com pintados de ouro, para que pareça uma excelente proposta, para que pareça algo maravilhoso de Deus, mas não é. E por isso eu e você precisamos estar posicionados, para que no dia que vier, ainda que pintado de ouro, você saiba que é o laço do inimigo, e o Deus dos céus há de te revelar em nome de Jesus. Sempre, 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 mais mais são os que estão conosco do que os que estão. Sempre. Sempre, irmão. Sempre. É só você estar posicionado. Desde que você esteja posicionado, sempre o maior será aquele que estará conosco do que aquele que está no mundo. Ou do que aquele que está parafraseando aquilo que o próprio João vai dizer em uma das suas cartas. Sempre maior é o que está conosco do que o que está no mundo ou que estão com eles. Sempre. Então, por que muitas vezes tem crente perdendo guerra? Porque não está posicionado. Simples assim. Simples. Irmão, tinha um exército lá fora. O rei da Síria mandou um exército buscar um profeta. E aí você percebe que no meio de uma guerra, que Eliseu mandaram o exército inteiro lá, com carros e cavaleiros, para pegar o profeta, e nada disso abalou a fé do profeta. Irmão, quando você está posicionado e que, ainda que se levante um exército, ainda que se levante um inferno, ainda que se levante tramas, ainda que se levante um alvoroço inteiro para querer tirar você de onde você está, para querer você tomar prejuízos, para se levantar contra você, para gerar, amaldiçoar e fazer toda a trama que o inferno está acostumado a fazer, se você tem convicção no Deus que você serve, nada disso abala você, porque você sabe quem você serve. Simples. Nada abalou. Nada. Nada tirou, nada abalou a convicção e a fé de Eliseu, e nem tirou a sobriedade dele. Lembra que nós falamos na quarta-feira sobre ter sobriedade no meio da guerra? De uma guerra que é espiritual. E o que aconteceu? Quando o moço de Eliseu viu aquele exército lá fora, ele se desesperou na hora. Que é o que muitas vezes acontece conosco. Para querer primeiro tirar a tua paz. Para depois abalar as tuas convicções e a tua fé. Para em terceiro, fazer o quê? Se desesperar e você perder a sobriedade, e quando a gente perde a sobriedade, a gente toma decisões no impulso da nossa alma, no ápice das emoções, e toma as piores decisões. Irmão, eu falei aqui na quarta-feira, as piores decisões que eu tomei foi nos ápices das emoções. Só que o Senhor quer te dar sobriedade em nome de Jesus, no meio da guerra. Porque ainda que venha quem for, se levante, receba a má notícia que você possa receber, você vai se manter sóbrio no meio da guerra, e a tua fé e as tuas convicções em Deus não serão abaladas em nome de Jesus. Não serão abaladas. Diga assim, não vai ser abalada. Diga assim, não vai ser abalada as minhas convicções em Deus. E eu não vou perder a minha sobriedade.
Eu contei aqui um caso, estou falando de guerra, contexto ainda de guerra espiritual, que uma mulher, o marido, o casal brigaram, e aí ele, naquele ápice de ira, de raiva, foi, pegou o carro, ligou o carro, saiu desembestado, foi, meteu o carro no poste e morreu. E a última lembrança da conversa que a mulher teve foi de uma briga. Porque ele foi dirigir no ápice de uma emoção. Por quê? Tirou a sobriedade. Embriaguez não é só de pinga, não, irmão. Não é só de pinga, de cachaça, de droga. Não. Pessoas muitas vezes são embriagadas no ápice da ira. Pessoas muitas vezes são embriagadas, sabe como? No ápice de suas emoções de tristeza. A maioria das pessoas que dão cabo da sua própria vida é no ápice da emoção da tristeza. No ápice da alegria também. Por isso que nós temos o Espírito Santo e ele nos dá o fruto do Espírito, que nos dá o domínio próprio. As piores decisões que você pode tomar é exatamente quando você perde a sua sobriedade. Ah, mas também eu vou embora. Briga de casal. Não tem história? O ditado fala, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Mas às vezes o Espírito Santo é a terceira pessoa que precisa dar sobriedade no meio da casa. Normalmente quando eu falo, eu vou entrar, então você não dizer, eu vou embora. Sobriedade. O Senhor te dá sobriedade em nome de Jesus. Eu estou me sentindo tão mal, acho que minha vida não vale nada. Cuidado com o que sai da sua boca. Saia dessa embriaguez espiritual, essa embriaguez de tristeza, essa embriaguez de vitimismo. Em nome de Jesus, receba lucidez do Espírito, domínio próprio, porque nós estamos em guerra e no meio da guerra você precisa ser sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Portanto, receba a sobriedade e vigilância. Amém? Você está aí, irmão? Seja sóbrio. Você não está brincando, você está em guerra espiritual. E depois Eliseu orou. Irmão, Eliseu orou. Uma arma espiritual que é muito negligenciada. Você imagina um guerreiro ir para uma guerra, estoura lá uma guerra, e aí ele vai para a guerra, sem arma. Veja que coisa legal. Um guerreiro vai lá, sem arma, um policial vai lá defender os outros na rua, sem arma e sem colete. Estoura uma guerra lá, um exército, aí sai o exército. Aí o exército vai, o cara não pega arma, não usa colete, não usa capacete. O que vai acontecer com ele? É assim que muitos de nós vamos para as guerras. Sem arma espiritual. Não ora, não busca a Deus. Irmão, não é oração de 15 minutos, não. Eu já falei aqui, não me canso de falar, você precisa gastar esse joelho seu no chão. Nós estamos em guerra e você acha... Nós estamos em guerra, o inimigo aparelhado com as suas armas, e você acha que uma oração de 15 minutos vai te fazer vencer a guerra. O inimigo armado lançando as suas setas, as suas mentiras, usando das suas artimanhas, e você acha que uma oração de 15 minutos, meia horinha, glória a Deus. E acha que ainda é espiritual demais, irmão. Está entendendo o que eu estou falando?
Você precisa se armar. Você precisa usar das armas espirituais que Deus te deu. Eliseu ele orou. Qual foi a primeira oração de Eliseu? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Segunda oração de Eliseu, Senhor, fere eles de cegueira. Irmão, já vi testemunho de gente que foi assaltar crente na rua e Deus cegou a pessoa. Oh, teu Deus não é um Deus que está ali pensando, vendo o que vai fazer, não. Cegou. Senhor, fere eles de cegueira. Cegou. E depois deu sabedoria. Irmão, eu quero te dizer, de tudo que você não guardou nada dessa mensagem, tudo que você não guardou, tem uma só que eu quero coisa que você guarde. Muitas guerras que você vai vencer nessa base da sabedoria. Sabe por quê? Porque Eliseu orou e ele venceu uma guerra com a sabedoria que Deus havia dado. Ele venceu uma guerra antes mesmo dela começar. A guerra nem começou, já estava vencido. Quando os inimigos viram, e depois a terceira oração, Senhor, abre os olhos deles de novo. Quando eles viram, já estavam no... Ixi, perdemos. Não. E o rei dá uma de bonito, né? Oh, vamos vencer agora, vamos ferir eles. Por que você vai ferir se você... Uma guerra que você não... Um inimigo que você não enfrentou. Não. Arma o banquete, dá pão e água, abençoa, dá o banquete para eles, despede. Eles voltaram e o texto termina dizendo que eles nunca mais investiram contra Israel. Então, a arma espiritual que Deus vai te dar, muitas vezes você vai vencer guerra na base da sabedoria. Deus vai te dar uma ousadia. Deus vai nos dar, muitas vezes, uma sabedoria, um poder do alto, que muitas vezes não vai cair fogo do céu, não. Você simplesmente vai dizer uma única palavra e vai aquietar. O que o Provérbios vai dizer? A palavra branda acalma o furor. A palavra branda acalma o furor. Acabou. Acabou. Não, mas é que eu vou... Ih, você está me devendo isso, aquilo... Amém, irmão, você me perdoa. Acabou, desarmou o inimigo. Desarmou. Às vezes você quer pagar na mesma moeda. Irmão, você está lutando com a arma errada. Você está lutando com as armas erradas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Abigail quer outra arma de sabedoria? Davi vinha com unhas e dentes, com espada, com lança, com escudo, para exterminar a casa de Nabal. Uma mulher, cheia do espírito de sabedoria, foi lá e acabou. Acabou com a guerra, acabou com a chacina, acabou com o extermínio. Ela foi com lança? Não. Foi com espada? Foi com arma? Foi com escudo? Não. Ela foi com uma arma pouco usada por muitos, chamada sabedoria. Feche os teus olhos. Senhor, em nome do Espírito Santo, nos ensina a usar da arma de sabedoria para aplacarmos guerras dentro da nossa casa, antes mesmo dela começar. Em nome de Jesus. Pedimos perdão antes mesmo da pessoa vir até nós. Abraçarmos antes mesmo da pessoa pedir. Abençoarmos antes mesmo de aparecer o necessitado. Expressarmos a tua glória e o teu amor antes mesmo de acontecer. Nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. Na guerra que é invisível.
E que muitas vezes o inimigo está usando a boca de pessoas. E que muitas vezes o inimigo está usando a boca de pessoas para tirar a tua paz dentro da tua casa. Deus está falando com alguma pessoa aqui. Muitas vezes o inimigo está usando a boca de pessoas dentro da sua casa para tirar a tua paz dentro do teu lar, para tirar a paz dentro do teu trabalho. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te dá discernimento e sabedoria para você te dar as exatas palavras que Ele tem para te dar. Ele vai abrir a tua boca, você vai abrir a boca e Ele vai te encher. Por isso, em nome de Jesus, receba esta palavra do teu Espírito. A guerra é invisível, mas não significa que o inimigo não é real. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus, que te dá sabedoria na guerra invisível em nome de Jesus. Estratégias e armas espirituais em nome de Jesus. Amém. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.